Salve Maria Santíssima. Falar um pouquinho sobre a Suma contra os gentios, né? Só um pequeno vídeo introdutório. Aliás, o método da Suma e o que era as Sumas, a gente pode pensar que só existia a Suma de Santo Tomás de Aquino, a Suma Teológica, né? Mas o próprio Santo Tomás escreveu a Suma Teológica, a Suma contra os gentios, e era comum que se fizesse as somas, geralmente comentando vários pontos, às vezes bem árduos, né? E de Pedro Lombardo, se eu não me engano, eu já ia dizer a confusão que ia fazer aquele que debateu com São Bernardo, né? Que é o Pedro Abelardo, né? Que teve aí uns debates bem árduos com São Bernardo de Claraval. Se eu estiver equivocado com o nome aí, depois eu faço uma errata, certo? Porque eu não estou lendo aqui não. Sobre o nome. Nem ia falar sobre o autor, né? A qual era feito comentário das sumas em cima dos comentários dele, de Pedro Lombardo, se eu não me engano. E o que acontece? Dentro dessa perspectiva, as sumas tinham alguns tipos. Tinha as sumas que eram mais recompilações, ou seja, se compilava de forma bem mais completa, mais ampla. Tentava-se algo bem mais volumoso, né? Mas sem ser algo sistemático, sem ser algo bem organizado, mas tentava ser algo mais amplo e que abrangesse uma compilação daquilo que foi falado. Era como se fosse uma compilação daquilo que foi dito, né? Tentava-se colocar o máximo possível disso. Então era bem amplo esse tipo de soma. O outro tipo era os compêndios, que eles eram mais resumidos, eles eram mais sintetizados, mas eles eram bem exatos, né? Eles eram mais exatos, eles eram profundos, eles iam logo ao ponto naquilo que eles queriam explicitar, né? E era essa a preocupação, né, deles, né? A questão da brevidade e da exatidão. Porém, existia um outro. Perdão, aqui o alarme está tocando. Existia também um outro tipo, que seria esse tipo de soma que pretende oferecer um ensino. E bem sistemático, né? Que geralmente ele tinha um conjunto ali bem organizado. E geralmente se propõe a mais um convencimento e até um certo tipo de debate, né? Então, por exemplo, a Suma contra os Gentios, que é mais de cunho filosófico, ela está mais nesse estilo. É esse estilo, esse terceiro. Ela é sistematizada e ela é no sentido de ensino. Ela não é esse compêndio das coisas, ela não é tão breve assim, embora não seja tão extensa como a Soma Teológica, mas a proposta dela é esse ensinamento, o ensino, né? É tanto que, logo no início, Santo Tomás, na Suma contra os Gentios,
ele vai tratar sobre o ofício do sábio. E ele vai tratar algumas coisas sobre o que é o ofício do sábio. Mas isso aqui daria uma live completa sobre o que é o ofício do sábio. A gente pode fazer alguns ou pequenos vídeos, ou uma live comentando um pouco sobre isso, né, que é bem importante, e conectar até mesmo com o nosso tempo, essa necessidade de nós retomarmos isso como missão mesmo, né? Então, a Suma contra os Gentios é mais ou menos essa a proposta, né? O cunho dele é mais filosófico, embora óbvio que tem muita teologia ali profunda, né? Não deixa de ter muita coisa profunda teológica, onde fala sobre a ressurreição, questão do juízo de Deus, sobre várias outras coisas que são de cunho teológico, né? Mas diversas outras de cunho bem filosófico, certo? Se a gente for falar também do método teológico da Suma, aqui seria a Suma Teológica, a gente pode também adentrar um pouco nos detalhes, mas isso já seria tema para um outro vídeo. A proposta desse pequeno vídeo é só falar um pouquinho sobre a questão das sumas, porque geralmente a gente pensa que a suma, só existia a Suma Teológica, né, de Santo Tomás de Aquino, e só ele escreveu. Não. Outros autores escreveram, era algo não tão simplório, não é simplório, óbvio, é algo belíssimo, mas ao mesmo tempo não era algo tão incomum, né? Era algo proposto para as pessoas que de fato iam entrando na vida intelectual, na vida avançada de estudos, né? E que queriam de fato demonstrar isso num bom sentido, não demonstrar como hoje se entende, né? Exibir-se, orgulhar-se, não, nada disso. A suma, ela é diferente das questões disputadas. As sumas, elas são mais resumidas, né? Por exemplo, o demálogo, as questões sobre disputadas sobre a alma, as questões sobre a física, a metafísica, os comentários de Santo Tomás Aristóteles, né? Sobre vários outros comentários de Santo Tomás, geralmente a gente percebe que as questões disputadas, tanto a proposta era em outro contexto, como o estilo ali e a profundidade, no sentido de intensidade de embate, é muito maior ali da proposta, né? Tanto das objeções como da própria resposta às objeções, o próprio respondo, que é o núcleo da coisa, né? Enquanto, por exemplo, nas sumas, tem 2, 3, 4 objeções, nas questões disputadas geralmente tem 10, 12, 14, 15 questões ali sendo objetadas, depois sendo todas elas respondidas, né? O respondo também é enorme, né? O sentido contrário tem ali algumas diferenciações, o ser de contra, né? Então, também seria tema de um outro vídeo, mas aqui eu estou só fazendo um pouquinho da diferenciação. Mas viu que eu toquei que aqui ficou até uma cacofonia, né? Mas aqui são temas para tantos outros vídeos, né? As questões disputadas, a soma teológica, o ofício do sábio, e a gente vai aos poucos conversando aqui sobre a grande obra de Santo Tomás de Aquino, que ele rogue por nós, para que possamos humildemente crescer no amor a Deus. Salve Maria.